Olá você, muito boa tarde, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Chegamos e está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022. Começou a Copa. Vanessa, muito boa tarde para você. Boa tarde para você, Odilon. É isso mesmo, boa tarde para você que está sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Muito obrigada pela sua companhia e vamos juntos a partir de agora com os nossos destaques. É isso, Vanessa. A disparada nos preços das passagens aéreas estão na lista dos itens que mais pesaram no avanço da inflação no mês de outubro no Brasil. De janeiro a outubro, o peso da inflação em 2022 chegou mais forte às famílias com renda mais alta. Chega a 5,99%, de acordo com números divulgados pelo IPEA. Hoje a gente fala também sobre a disparada de preços para o churrasco da Copa do Mundo. A alta nos preços de maneira geral ficou acima dos 50% se compararmos os preços de hoje com os da Copa passada. O domingo de correria dos estudantes para a segunda etapa do Enem 2022. As provas dessa vez foram de matemática, química, física e biologia. O INEP já anunciou que o gabarito das provas será divulgado na próxima quarta-feira, mas os resultados só saem daqui a alguns meses, em 13 de fevereiro. Com a alta de casos no país e o alerta à população feito pelas autoridades de saúde, a Anvisa aprova a venda em farmácias de um remédio da fabricante Pfizer para combate à Covid-19. E neste novembro, mês de conscientização da diabetes, quarta principal causa de morte no Brasil, este ano o tema da campanha é Educação para Proteger o Amanhã. E ainda, que tal visitar os parreirais de uma propriedade rural e poder colher as delícias que brotam fresquinhas direto da lavoura? É assim com a produção de uvas de uma família de agricultores de Marialva, no interior do Paraná. A cidade é considerada hoje a principal produtora de uvas do estado. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. A inflação de outubro registrou o maior impacto para as famílias de renda alta. Os números são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, no indicador de inflação por faixa de renda. Dessa vez, o vilão do mês de outubro foi o aumento de 23,4% no preço das passagens aéreas, o que impactou no grupo Transportes, com peso forte sobre a inflação. Para as famílias de renda alta, a inflação teve variação de 1,14%, enquanto isso, para as famílias de renda muito baixa, ficou em 0,51%. No acumulado do ano até outubro, as altas da inflação variam de 4,43% para quem tem renda média baixa a 5,99% para quem tem renda alta. Já no acumulado de 12 meses, enquanto a classe de renda média baixa apresenta a menor taxa de inflação, com 6,17%, a faixa de renda mais alta registra a maior taxa, com 7,95%. Para as classes de renda mais baixa, os maiores impactos vieram dos grupos dos alimentos e bebidas e saúde e cuidados especiais. Na análise do grupo Alimentos e Bebidas, também no mês de outubro, foi registrada queda nos preços dos leites e derivados, dos óleos e gorduras, dos cereais e houve aumento de preço nos tubérculos, nas frutas, nos farináceos, nos panificados e nas carnes de aves e ovos. O cenário contribuiu para elevar a inflação em outubro, principalmente para as famílias de renda mais baixa. Na comparação com outubro do ano passado, houve recuo da inflação para todas as faixas de renda. Em relação aos últimos 12 meses, o grupo Alimentos e Bebidas exerce maior pressão inflacionária para as famílias de renda mais baixa, em função das altas expressivas em itens como farinhas e massas, tubérculos, frutas, leite e derivados, aves e ovos e panificados. Ainda com relação a outubro do ano passado, as famílias de maior poder aquisitivo seguem impactadas pelos aumentos no grupo Transportes, com alta de 40,5% no preço das passagens aéreas e 12,3% no transporte por aplicativo e 38,6% no seguro veicular e aumento de 12% nos automóveis novos. Agora, com a Copa do Mundo, nada melhor que um churrasco daqueles para acompanhar os jogos, principalmente os da seleção brasileira, não é, Odilon? É isso. Na quinta-feira, inclusive, a gente já estreia contra a Sérvia. Mas parece que dessa vez os torcedores vão ter que pensar em algumas alternativas para substituir a carne, é isso, Odilon? Tá difícil, né? Aquela celebração com aquele churrasco tão especial, tão desejado, né? Isso porque o preço do churrasco teve alta expressiva, acima de 50% numa comparação com os preços da Copa passada.
O levantamento foi feito pelo setor de economia da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Este ano, os itens do churrasco subiram 53,7% desde os últimos jogos em 2018, puxados pelo aumento de custos de produção no campo e diminuição da oferta interna. Para descobrir quanto ficou mais caro o churrasco da Copa, foram levados em conta o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, divulgado pelo IBGE, que mede a inflação oficial do país. Dá uma olhadinha na disparada dos preços de 2018 para hoje. O frango subiu 104,86%, o contrafilé ficou 80,77% mais caro, a alcatra 69,16%, o arroz subiu 64,38%. Nem o alho escapou dessa alta de preços, 63,27%. A carne de porco ficou 56,89% mais cara, a maionese 54,20% e o pimentão ficou 118,32% mais caro. De acordo com análises dos economistas, o aumento dos preços foi puxado pela redução da oferta interna nos últimos anos, além do aumento nas exportações, que foi estimulado pelo crescimento da economia internacional. Outro fator que deixou os itens do churrasco ainda mais caros foi o aumento dos custos de produção, provocado pela escassez hídrica. E isso não é de agora, hein, gente? Isso aí, Odilon. Agora está chegando a tão esperada Black Friday. Mas olha, gente, é preciso ficar atento para ver se o produto está realmente em promoção. E atento também para não cair em golpes nessa época, não é, Odilon? É isso, porque esse roteiro todo ano ele vai estar se repetindo, né? Por isso, muita atenção sempre para saber como identificar se uma oferta é realmente válida. O Procon do Rio de Janeiro lançou uma cartilha com informações e orientações que vão dar uma mãozinha importante ao consumidor. Olá para você que acompanha a programação da TV Evangelizar em todo o Brasil. O Procon do Rio de Janeiro lançou uma cartilha de orientações para as promoções da Black Friday que ocorre na última sexta-feira deste mês, dia 25. A cartilha contém orientações úteis para compras em lojas físicas e online. Para os fornecedores, o Procon orienta a não descumprir o Código de Defesa do Consumidor na hora de realizar as ofertas. Já para o consumidor, a orientação é para pesquisar o preço do produto fora de época de promoção para comprar com descontos reais. Para mais informações, acesse procon.rj.gov.br. A expectativa para 2022, segundo a Associação Brasileira do Comércio Eletrônico, é de que a Black Friday movimente em torno de 6 bilhões no comércio online nacional, com um total de 8 milhões de pedidos. Os artigos que lideram a preferência dos consumidores são eletrônicos, telefonia, produtos de informática, eletrodomésticos, eletroportáteis, moda, beleza e saúde. Um brasileiro, pela primeira vez, foi eleito presidente do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, instituição que financia importantes projetos econômicos e sociais em toda a América Latina. Ilan Goldfein, ex-presidente do Banco Central, foi o nome indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e eleito por ampla maioria no domingo. Ex-presidente do Banco Central e diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI, o Fundo Monetário Internacional, Ilan Goldfein teve 80% dos votos e foi eleito ontem no primeiro turno da votação da Assembleia de Governadores, que reúne representantes dos países que compõem o banco. O BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi criado em 1959. É uma instituição que recebe recursos dos 48 países integrantes da instituição e também recebe recursos do mercado financeiro. A Prefeitura de São Paulo começou a distribuir nesta segunda-feira 1 milhão de máscaras descartáveis em todos os 32 terminais de ônibus da cidade. A medida ocorre após o estado registrar alta de casos de Covid-19. A Prefeitura de São Paulo recomenda que todas as pessoas usem máscaras em ambientes fechados e em aglomerações como transportes públicos, ônibus, metrôs, trens, carros por aplicativos e nas respectivas estações. O primeiro lote, com 500 mil máscaras, foi entregue nesta segunda e a expectativa é receber um novo lote para distribuição nesta terça. Cada usuário recebe uma máscara.
Também são dadas orientações de prevenção à Covid-19, com o objetivo de conscientizar a população sobre os cuidados de prevenção e combate à disseminação do coronavírus, bem como a importância da vacinação. Também haverá postos de vacinação contra a doença para as pessoas com mais de 3 anos em 6 dos terminais. A gestão municipal e estadual continuam mantendo o uso como recomendação e descartam retomar a obrigatoriedade. Neste momento, as autoridades de saúde alertam para a importância de que todas as pessoas tomem as doses de reforço da vacina contra a Covid-19. O estado de São Paulo e todo o país em alerta por conta desse avanço aí do número de casos, né? E depois das vacinas contra a Covid, a indústria farmacêutica começa a destacar os medicamentos contra o coronavírus. É isso mesmo, Odilô. A Anvisa aprovou nesta segunda-feira a venda em farmácias de um remédio da Pfizer contra a Covid. O remédio é o Paxlovid e consiste em 2 medicamentos antivirais em conjunto, o Nirmatrelvir e o Ritonavir, que quando combinados bloqueiam uma enzima que o vírus da Covid-19 precisa para se replicar no corpo. De acordo com a Anvisa, o medicamento poderá ser fornecido tanto para farmácias como para hospitais particulares do país. Nas farmácias vai ser necessária uma prescrição médica. O Paxlovid, porém, estará com bula e rotulagem em português de Portugal e em espanhol. Ainda segundo a orientação da Anvisa, o remédio deverá ser utilizado somente por adultos e é indicado para o tratamento da Covid naquelas pessoas que não requerem oxigênio suplementar e que apresentam risco aumentado de progressão para a forma grave da doença. A Anvisa afirma que a aprovação da droga levou em consideração a venda do produto no mercado privado em outros países, com a aprovação de autoridades internacionais de referência, como Estados Unidos e Canadá. A medida também considerou o cenário epidemiológico atual, com a circulação das novas subvariantes da Ômicron e o aumento de casos da doença no país. Vem chegando o verão e em Florianópolis, Santa Catarina, a Prefeitura abriu uma chamada pública para credenciamento de empresas interessadas em oferecer protetor solar gratuitamente em 10 praias da capital. A ação, inédita no município, prevê que as empresas selecionadas terão que disponibilizar 18 litros de filtro solar em cada praia, entre 1º de janeiro e 31 de março de 2023, mantendo as máquinas sempre abastecidas. É necessário que os produtos tenham um fator de proteção de pelo menos 30. O edital sugere que as máquinas automatizadas sejam instaladas nos balneários de Canasvieiras, Santinho, Forte, Lagoa da Conceição, Beira-Mar, Campeche, Joaquina, Jurerê Internacional, Ingleses e Barra da Lagoa. O resultado das marcas credenciadas será divulgado em 1º de dezembro. Em troca, as vencedoras poderão utilizar espaço público para fazer propaganda e vender produtos, também em 10 pontos de Florianópolis. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória nesta segunda-feira que autoriza a contratação sem processo seletivo de funcionários para atuarem no Censo Demográfico 2022. Isso porque estão faltando recenseadores em todo o Brasil. A medida define ainda que servidores aposentados da União, estados, Distrito Federal ou municípios podem também ser contratados. Por falta de recenseadores, o IBGE já havia adiado a conclusão do censo para dezembro deste ano. E esse é o principal motivo apontado pelo Instituto para o atraso na coleta dos dados, prevista inicialmente para acabar no fim de outubro. O prazo de conclusão foi prorrogado 2 vezes e agora está para meados de dezembro. Segundo o IBGE, até o momento, 64,3% do censo 2022 foi concluído, com cerca de 50% dos recenseadores trabalhando. E a ideia é complementar esse quadro com novas contratações. Apesar disso, a coleta continua prevista para terminar ainda em dezembro deste ano. Até o início de novembro, 90.500 recenseadores estavam trabalhando no censo, o que corresponde a menos da metade das 183.021 vagas planejadas para a realização da operação. A medida provisória, que tem validade imediata, também estabelece que servidores aposentados da União, estados, Distrito Federal ou municípios podem ser contratados. Os contratos são temporários.
Até agora, o estado mais adiantado, ou seja, com maior proporção de pessoas recenseadas em relação à população estimada, é o Piauí, com 86,08%, seguido por Sergipe, com 83,19%, e Rio Grande do Norte, com 80,48%. Os menos adiantados são Mato Grosso, com 42,72%, Amapá, 51,47% e Acre, 54,07%. Ainda falando sobre oportunidades de trabalho, acontece nesta terça-feira, nas agências do trabalhador de todo o Paraná, mutirão do Dia da Empregabilidade Negra. O mutirão vai ofertar cerca de 3 mil vagas direcionadas especificamente para a população negra. O repórter Lucas Marconsoni tem as informações. Olá para você que acompanha a programação da TV Evangelizar em todo o Brasil. Pelo segundo ano consecutivo, as agências do trabalhador e postos avançados da Rede Cine receberão o mutirão da empregabilidade negra que acontece nesta terça-feira, dia 22. O evento é realizado pelo Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial do Governo do Estado do Paraná. O mutirão faz parte das celebrações do Dia da Consciência Negra e vai ofertar cerca de 3 mil vagas de empregos. Se você está interessado, venha até uma das agências do trabalhador das 9 da manhã às 4 horas da tarde, com seus documentos em mãos, CPF, RG e carteira de trabalho. De Curitiba, Lucas Marconsoni para a TV Evangelizar. Veja a seguir a segunda etapa do Enem 2022, que mobilizou estudantes de norte a sul do Brasil para mais um dia decisivo no domingo. E ainda a propriedade que você visita e ganha o direito de colher a uva fresquinha, direto no parreiral. Um sucesso na cidade de Marialva, no interior do Paraná. Estamos de volta com Pauta Aberta. Que bom ter a sua companhia e audiência. E ontem aconteceu a segunda etapa de provas do Enem 2022. A expectativa agora entre os estudantes, claro, é pelo resultado. Isso mesmo, Vanessa, mas os estudantes, principalmente aqueles que se prepararam o ano todo, vão precisar de paciência, viu? Os resultados vão ser divulgados apenas no dia 13 de fevereiro do ano que vem. Já os gabaritos das provas objetivas, esses serão disponibilizados às 6 da tarde, já da próxima quarta-feira. O cronograma foi divulgado nesta segunda pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. O Enem foi aplicado nos domingos, dia 13 e ontem, 20 de novembro, em mais de 1.700 municípios para cerca de 2,5 milhões de estudantes. Os gabaritos poderão ser acessados no portal do INEP, já os resultados finais na página do participante. Após a divulgação dos resultados do Enem, serão abertas as inscrições para os processos seletivos que utilizam a avaliação como forma de ingresso no ensino superior em data ainda a ser divulgada. Dados da Operação Enem 2022 mostram que o segundo dia de provas ocorreu de forma segura e pacífica em todo o território nacional. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que coordenou a operação, foram registradas 53 ocorrências policiais, 4 prisões e 29 incidentes. O Enem seleciona estudantes para vagas do ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada SISU, para bolsas em instituições privadas pelo Programa Universidade para Todos ProUni e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Os resultados também podem ser usados para ingressar em instituições de ensino portuguesas que tenham convênio com o INEP. Vamos falar de saúde agora. Estamos no mês de conscientização do diabetes, que é a doença que tem a 4ª causa de mortes no Brasil. Uma doença séria, mas que pode ter controle, hein, Vanessa? Isso mesmo, Dilon. E esse ano o tema da campanha é Educação para Proteger o Amanhã. A ideia é divulgar informações sobre a doença e alertar para a importância do diagnóstico precoce. Novembro é o mês de conscientização da diabetes, uma doença causada pela baixa produção ou pela má absorção da insulina, que é o hormônio com função de regular o nível de açúcar no sangue e garantir energia para o organismo.
e o diagnóstico é simples. O ideal é que as pessoas não esperem os sintomas para procurar fazer o diagnóstico da doença. Então, a glicemia fica alterada por muitos anos antes que ela cause os sintomas, como aumento da sede, aumento da vontade de urinar, perda de peso e até embaçamento visual, por exemplo. Então, o ideal é que se faça exames de rotina antes disso. Pessoas acima de 45 anos devem fazer esse teste e outras pessoas que têm fatores de risco. Então, quem está acima do peso, quem tem familiares com a doença, que tem pressão alta ou colesterol alto, devem procurar ativamente esse diagnóstico, fazer exames de check-up para descobrir, né, se tem ou não a doença. Nesse caso, o médico especialista na doença é o endocrinologista. Para alertar a importância do diagnóstico precoce da doença, a campanha de 2022 tem como tema Educação para proteger o amanhã. Nas últimas décadas, o Brasil apresentou um aumento muito grande no número de pessoas acima do peso. E a gente sabe que o principal tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 2, que afeta mais de 90% das pessoas, também tem uma relação de mais de 90% com excesso de peso. Então, mais pessoas no Brasil estão acima do peso, mais pessoas no Brasil vão estar com diabetes no futuro. O Brasil é o 5º país com maior número de pacientes com diabetes no mundo e essa é a doença que mais gera gastos para os envolvidos. Em 2021, foram desembolsados em todo o planeta mais de 65 bilhões de reais com o tratamento. Realmente, né, os melhores tratamentos para diabetes, né, no meu caso, diabetes tipo 2, são realmente caros, né? A minha sorte, né, que a minha empresa, né, onde eu trabalho, ela tem um plano de auxílio para algumas doenças, mas eu pago lá um percentual, não pago tudo isso. Se eu tivesse que pagar, realmente eu ia penar. E foi ao perceber uma alteração na vista que o José percebeu que tinha alguma coisa errada e buscou ajuda médica. Eu, para trabalhar, eu consigo trabalhar sem óculos, né, na frente do computador, e eu percebi que eu estava enxergando o teclado meio embaçado, né? E eu tinha outros sintomas antes, mas eu não tinha ligado as coisas, né? Foi com esse detalhe da visão alterada que eu percebi que havia alguma coisa errada e eu acabei indo pro hospital, né? Para um atendimento de emergência lá foi detectado que o meu açúcar estava altíssimo, né? O nível de glicose estava alto e eu tive que ficar lá umas 2, 3 horas à base de insulina para baixar, né? A doença ainda não tem cura, mas tem tratamento. A rotina do paciente tem que mudar por completo, desde a alimentação acompanhada de exercícios físicos até uma rotina regrada de medição dos níveis da glicose no sangue e medicamentos prescritos pelos médicos. Vamos falar de Copa do Mundo agora. Começou ontem, gente, com uma festa no estádio Al Bayt, a Copa do Catar 2022. E o estádio ele é um espetáculo por si só, porque tem a forma estilizada das tendas dos beduínos do deserto. No jogo de estreia ontem, quase 70 mil torcedores estiveram no estádio, que fica na cidade de Al Khor, 50 quilômetros ao norte de Doha, que é a capital do Catar. No placar, 2-0 para o Equador sobre os donos da casa. 2 gols de Ener Valencia. Grande destaque no primeiro jogo, o jogador que joga hoje no Fenerbahçe da Turquia. Nesta segunda-feira, pelo Grupo B, a Inglaterra atropelou a seleção do Irã, 6-2 no placar. Destaque para o atacante Saka do Arsenal, da Inglaterra, que marcou 2 gols. Fechando o Grupo A, também nesta segunda-feira, a Holanda venceu o Senegal por 2-0. Gakpo fez 1-0 para a Holanda e o jogador Klaassen fechou o placar 2-0 Holanda nesta segunda-feira. Está acontecendo agora a partida entre Estados Unidos e País de Gales, finzinho do primeiro tempo, está 1-0 para a seleção dos Estados Unidos. Bom, no estádio internacional, só um pouquinho, gente, vamos acertar essa agenda aqui. Na sexta-feira tem Holanda e Equador no estádio Khalifa Internacional e tem Catar e Senegal no estádio Al Tumama, pelo Grupo A. Pelo Grupo B, também na sexta-feira, a Inglaterra joga contra os Estados Unidos no Al Bayt Stadium e o Irã enfrenta o País de Gales no Ahmad bin Ali Stadium. Nós temos mostrado para você um pouco do trabalho da dimensão sociotransformadora da evangelização, que coordena as entidades assistenciais ligadas à Arquidiocese de Maringá, aqui no Paraná. É a série Acolher e Cuidar. Hoje você vai conhecer o trabalho da comunidade Nossa Senhora de Sião Casa de Emaús, que há mais de 2 décadas tem feito a diferença da vida de crianças, jovens, adultos e idosos e que também tem acolhido pessoas com HIV.
Há 28 anos, nascia em Maringá, no noroeste do Paraná, a comunidade Nossa Senhora de Sião, com o objetivo de evangelizar as famílias do bairro onde está localizada. Com o tempo, o trabalho se expandiu e fortaleceu. E hoje, além do acolhimento espiritual, a comunidade realiza um importante trabalho na sociedade, principalmente com portadores de HIV. São pessoas que a sociedade não sabe nem da existência deles, né? Que são um público bem carente. Então aqui a gente tenta suprir essa necessidade. Eu vejo como uma grande missão, a partir do momento que você deu o alimento, o leite que é base para eles, que você consegue passar umas roupas, uns calçados. Então eu creio que aí a gente está suprindo um pouco, não é tudo, a necessidade deles. Outra frente de trabalho da comunidade é o grupo de mães que oram pelos filhos. Há quase 25 anos, uma vez por semana, elas se reúnem para interceder por suas famílias e se fortalecerem na fé. As mães, elas vêm com a situação que elas trazem no coração e apresentam diante do Senhor. Então, a nossa missão aqui é estar fazendo as campanhas, como nós estamos fazendo, terminando o cerco. E as mães colocam as suas intenções, né, para estarem orando pelos filhos. Já recebi milagres, já testemunhei, tenho certeza que as minhas filhas vão seguir o mesmo caminho, elas seguem. Quando a coisa aperta também chega lá, mãe, você precisa levar para o grupo, leva para a oração. E nós estamos aqui justamente para isso, como mães no combate aí pela família. O atendimento às crianças é também uma marca da entidade. Atualmente, são atendidas 80 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos e jovens com até 18. As atividades acontecem no contraturno escolar. Ali elas se alimentam, como eu te disse, recebe roupas, recebe cursos, formação. Por isso que a gente chama de fortalecimento de vínculos, né? O trabalho social da comunidade Nossa Senhora de Sião continua aqui na Casa de Missão Sirlei Teles, onde eles desenvolvem um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos. O objetivo é colocar o idoso dentro da sociedade, tirar ele do isolamento e trazer ele para a sociedade no contexto atual que existe. Todas as atividades realizadas com essa turminha com mais de 60 anos fortalece o empoderamento dos idosos. Aqui, eles cuidam do corpo e da mente. E o resultado é a satisfação estampada no rosto e declarada em palavras. Esse grupo aqui é bastante importante para a gente, porque aqui a gente se diverte, interage com outras pessoas, faz trabalho e sai passear. Eu estou fazendo até aula de música, estou aprendendo a tocar violão. Então, para mim foi muito importante isso aqui. Quantos exemplos, né, tão especiais aí vindos da cidade de Maringá que a gente pode mostrar aqui para você no Pauta Aberta. Olha só, gente, depois da queda dos últimos 3 meses, a inflação voltou a subir em Fortaleza e também na região metropolitana. De acordo com o IBGE, 8 dos 9 grupos do IPCA pesquisados tiveram aumento nos preços em outubro. Uma alta de 0,61% no índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, em outubro, na Grande Fortaleza. Parece pouco, mas se tudo que você comprar subir nesse percentual, a diferença no fim do mês, para quem ganha salário mínimo, pode atingir a casa de centenas de reais, principalmente por conta da comida. Há uma tendência mundial à subida dos preços dos alimentos, que não tem relação com a guerra da Ucrânia, como se tenta fazer crer. Mas, na verdade, quando há uma elevação dos preços da energia, petróleo e gás, sempre há
uma conexão com a elevação dos preços dos alimentos. De acordo com o IPCA, que é o medidor da nossa inflação feito pelo IBGE, 8 dos 9 grupos pesquisados tiveram aumento nos preços. Destaque para o grupo de vestuário, com alta de 2,12%, habitação com 0,99% e alimentação com 0,48%. A influência que tinha nos meses anteriores e que levou a deflações sucessivas era justamente o casamento da queda do indicador de energia elétrica, né? E juntamente com a queda dos preços dos combustíveis que fazem parte, um do grupo de habitação, energia elétrica, e o outro do grupo de transportes dos combustíveis. Então, neste mês, não houve isso, né? Tanto o grupo de transportes como o grupo de habitação, eles apontaram variações positivas. No Brasil, a alta no IPCA foi de 0,59%, com inflação acumulada de 6,47% nos últimos 12 meses, acima do esperado pelo Banco Central. Os grandes responsáveis por isso, você já deve ter percebido, são os combustíveis, que voltaram a subir e tiveram reajuste nas últimas 3 semanas, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a ANP. É bom o brasileiro se preparando, porque está chegando uma das épocas mais lindas e mais caras do ano, o Natal. Se a árvore não está sentindo o peso dos enfeites, a gente está sentindo o peso dos preços dos produtos, sobretudo os alimentícios. E os produtos ligados às festas natalinas têm um crescimento de preço alarmante todos os anos. Então é bom ter planejamento financeiro, porque senão nós vamos terminar o mês com a carteira desse jeito, vazia. E sem dinheiro, a gente sabe, não tem boas festas. No final do ano, alguns produtos alimentícios vinculados a festas natalinas sofrem alguns pequenos ajustes por conta do aumento da demanda, né? Assim como os presentes também têm, né, algumas lembranças e brinquedos tendem a ter um reajuste. Vamos falar de vinhos agora e de uma experiência muito especial na cidade de Marialva. Bom, a cidade do noroeste do Paraná é a maior produtora de uvas do estado. Por lá, além de distribuir as uvas para o comércio, os produtores também fazem a venda direta aos consumidores. De um jeitinho que é só deles, hein, Vanessa? Exatamente, Odilon. Nossa equipe foi até uma propriedade que conhecer um colha e pague. Ou seja, o turista pode conhecer os parreirais, colher as uvas que quer levar para casa. Conhecida como a capital da uva fina, a cidade de Marialva, no noroeste do Paraná, é uma boa opção para quem procura por turismo rural e tem atraído visitantes de outras cidades da região. Esse grupo, por exemplo, viajou da cidade de Astorga para conhecer a Chácara Castellari e viver uma experiência única. A família Castellari está na produção de uva há mais de 30 anos, mas só em 94, quando adquiriram a propriedade de Meio Alqueire, eles passaram a ter produção própria. No parreiral de 10 mil metros quadrados, são produzidos cerca de 6 mil quilos por safra de diversas variedades de uva. Hoje, a propriedade faz parte do Caminhos da Uva, uma rota que reúne produtores de várias culturas e incentiva o turismo rural na região. Uma oportunidade das flores, frutas, em geral. O que você tem café, temos muitas coisas que podemos trazer a mais para Marialva. Eles estão vendendo com um precinho melhor e eles se dedicam bastante e não precisam sair de sua propriedade. Na pandemia, ao perceber que o interesse das pessoas em visitar a propriedade cresceu, Fabiana teve a ideia de criar o Colha e Pague. Nossa! Em que depois de passear pelas parreiras e conhecer como a atividade é desenvolvida, o visitante pode colher a uva que vai adquirir. A gente consegue receber grupos maiores de pessoas, né? Então está sendo divulgado para
cidades mais longes, né? E a gente está conseguindo ter uma aceitação muito boa. Durante o tempo em que ficam na propriedade, os visitantes são acompanhados pela família, que explica sobre a cultura e auxilia na hora da colheita, que até parece fácil, mas não é, viu? Pelo menos para quem faz pela primeira vez. Eu que o diga, aproveitei para viver a experiência e me arrisquei em ajudar a Nair na colheita de um cacho. E olha, não foi tão simples como a gente imaginou. Tem que botar força. Tem que... Ô, estrutura! Não, tem que ir mais com o meio da tesoura aí. Nossa, não tem força não. Mas no fim deu tudo certo, e não só para Nair. Dá uma olhada na felicidade dessa turma com as caixas de uva. Colhi, chupei e vou levar embora para casa. Tem que levar para a família que ficou em casa, né? Então, mas foi uma experiência maravilhosa. Espero voltar de novo. Muito maravilhoso a gente poder catar, né? Ter a experiência de chupar, experimentar ela é bom demais. Nunca mais vou esquecer. Vou deixar a lembrança para os netos, né? Para eles saberem como é que foi. Foi muito bom. Gostei, amei. Que delícia. Você viu o tamanho dos cachos ali, Meu Vanessa? Deus. Não, Odilon, ia colha e paga, mas eu ia comer ali mesmo no Parreiral. Você não ia, não? Ó, eu tô querendo ir até Marialva pra conhecer essa novidade, que olha... E a Luciana ainda sofreu, né, pra cortar os cachos lá. Tava tentando aprender, mas não tava difícil. Gente, Pauta Aberta dessa segunda tá terminando. Muito obrigado pela sua companhia e uma ótima semana pra você. Até amanhã. Nós voltamos amanhã com mais informação pra você aqui nas tardes da Evangelizar. Tchau.